eu acho que entre os conceitos de cinema se aproximam muito do conceito de arte, né? As necessidades disso. Quando... acho que foi Ferreira Goulart que disse uma vez assim: a arte existe porque a vida não basta. Acho que é Goulart. É Ferreira Goulart mesmo. Muitos diretores dizem... Walter Carvalho, por exemplo, o outro paraibano, irmão de Vladimir, ele diz isso direto, assim: o cinema existe porque a vida não basta, e aí ele diz, lembrando Goulart. Eu acho que é muito além disso, sabe, Herbert? Eu acho que tem uma coisa muito a ver com transformação mesmo. Acho que a palavra que melhor define o poder do cinema é a palavra transformação. Porque vejam o que o cinema pôde fazer na vida dessas pessoas. Por exemplo, Kênio Rogers, lá de Coremas. Hoje é um dos profissionais que a gente... Quem acompanha o Instagram de Kênio vai ver até onde aquele cara chegou. Por exemplo, um cara de Coremas que participou de uma mostra em nível nacional que passou em todas as capitais do Brasil, a Mostra Nacional de Direitos Humanos. E esse filme dele, um desses filmes de Kênio, também numa mostra de Brasília, foi selecionado para ser exibido na Cinemateca Francesa. Você pega essas histórias desses meninos aqui do Alto Sertão da Paraíba, de cidades pequenas. Nós não estamos falando de cidade de 100 mil habitantes. Não, muito abaixo disso. Então, o cinema deixou de ser, né, um filme, né, que aí vem aquela gigantesca diferença, o que é filme e o que é cinema. Mas o cinema, enquanto linguagem, transformou a vida desses meninos de uma maneira que a vida... o cotidiano, a rotina deles foi totalmente alterada. Totalmente alterada. Assim. Então, o cinema tem esse poder que vai muito além do entretenimento, que é o poder da transformação. Não apenas na apreciação, mas também no ato de produzir, de realizar, né, de tornar-se, né, um participante ativo dessa história. Porque você deixa de ser mero espectador e passa a aproveitar, a se deleitar com o conteúdo, né? Com aquilo que... com a mensagem que vem com tudo aquilo, né? Isso eu estou falando desse ponto de vista da produção. Do ponto de vista mesmo da difusão, né, disso, e da apreciação em si, aliás, do ponto de vista da apreciação, eu acho que é uma transformação que a gente não sabe nem mensurar. Não sabe, você não tem a menor dimensão de onde o cinema pode te levar. Por exemplo, quem assiste um filme como O Pai de São Saruê, esse que a gente está falando tanto aqui, eu assisto, né, e vai refletir sobre aquele filme, com certeza ele vai ter ali uma aula de política, uma aula de história, uma aula de geografia, uma aula de sociologia. Você vai ter um choque de realidade com a sua própria região. Com a sua própria região. Se vê ali, né? Quando você vê, por exemplo, um filme como esse lá de Assis Pires, Caixa d'Água do Sertão, que você vai acompanhar a história da construção daquele açude, como os políticos estavam envolvidos com aquilo, o que aquilo mudou na economia daquele lugar, a transformação que aquele açude, né, que deixa de ser uma lâmina d'água para ser uma memória histórica a partir do filme de Assis Pires. Né? Então, quando você vê o filme de Ramon Batista trazendo a história, por exemplo, de uma situação econômica e social de Nazarezinho de tempos passados, onde os pobres eram enterrados num canto, num local, e as pessoas que tinham melhores condições financeiras eram no outro. Tudo isso vai mexer com aquela comunidade, não tem jeito, velho. Escancarar a desigualdade, né? Total. Agora, para ter esse entendimento, Sérgio, a gente não precisa também já ter vamos colocar assim, um conteúdo na cabeça para poder tirar o que a obra quer dizer? Esses filmes locais, Léo, eu acho que eles já têm esse potencial de uma forma mais facilitada. Você chegar para alguém de Nazarezinho
e exibir um filme de Ramon, naturalmente aquela comunidade ali, vamos supor, conhece. já conhece um pouco, conhece as pessoas que aparecem no filme, conhece a localidade que aparece no filme, então ela já vai despertar ali a curiosidade para continuar a conversa sobre o filme com os moradores da comunidade. Igualmente aconteceria lá em Nazarezinho, entendeu? Então, tem situações que você tem uma novidade. Por exemplo, um filme de Veruza Guedes. O título do filme aí é... Você conhece The Reis? Que é a história de um músico popular que mora lá em Patos, The Reis. Quando você tem um título desse que já tem uma provocação no título, é uma forma de apresentação. Por exemplo, eu quando fui para um dos primeiros festivais, uma das primeiras edições do Festival Cinema com Farinha lá em Patos, eu conheci um cara chamado Di Mello num documentário, que é um músico lá de Pernambuco fantástico, assim. E de décadas atrás. Foi o cinema que me apresentou Di Mello. E aquilo de eu estar, aquela sensação de estar assistindo um filme numa tela grande, conhecendo esse cara numa tela grande, com um som de qualidade, a música dele se apresentando a partir... Isso vai mudar a minha relação com um cantor que é do Nordeste. Di Mello. Então, alguns filmes eles já são diretos, sabe, Léo? Eu estou fazendo essa abordagem aqui para dizer isso. O documentário, especialmente, né, o gênero documentário, ele tem essa facilidade. A ficção não. A ficção realmente ela precisa que você tenha uma bagagem anterior para você apreciar com melhor qualidade. Agora, precisa combater a preguiça, né? Cada um tem que ir buscar. Precisa. Tem que ir lá na fonte, senão não vai. Porque assim, tem alguns filmes que você não vai entender se você não prestar muita atenção. Então, assim, a linguagem do cinema, ela não é à toa que é chamada sétima arte, né? Que aí ela junta todas as artes que vêm antes dela. Num filme você tem literatura, você tem dança, você tem música, você tem muitas artes. Teatro, você tem tudo. Teatro, tem muitas artes, né? Os jogos agora, você tem... Enfim. Então, assim... E o diretor de cinema, ele trabalha cada segundo do filme, as cores... Cada segmento, né? A música, cada segmento a voz ou o silêncio. Então, tudo ali tem uma informação a ser dada. Se você está acostumado a ver, né, só filme de Hollywood com um helicóptero estourando, metralhadora e não sei... Só tem efeito especial. Aquele negócio que você não aguenta um segundo de silêncio, porque você foi treinado para tiroteio, explosão de helicóptero e de carro. Aí, realmente, né? Porque aí, eu até trouxe uma fala que eu vi recentemente. Eu vou ler para vocês aqui do jeito que tá, porque é muito massa essa frase do Elvésio Ratum, que ele diz assim: aos olhos de um jovem que só viu cinema americano desde pequeno, o filme brasileiro é que é estrangeiro. Cara, genial isso daí. Muito profundo. Isso é a minha filosofia de trabalho. Muito essa claro. Frase. Ele disse tudo. Essa frase aqui, ela é a minha filosofia de trabalho. Então, assim, desde a locadora de Ailton lá em Souza, do tempo de locadora, faz tempo, a minha paixão por cinema brasileiro. Em casa eles têm locadora ainda. Então, assim, desde esse tempo que eu tenho esse apego com o cinema brasileiro. A menina da locadora, ela já sabia, ele vai pra essa daqui, ele vai pra essa prateleira que era separada, aqui é cinema brasileiro, aqui é o resto. Bem pouquinho, né? E pra mim era assim, era o resto, aquele é o resto, aqui é o cinema brasileiro, é a minha prateleira. Tem que ser tanto visto. que quando eles fecharam a locadora, eu comprei os títulos que tinha de cinema nacional, se me dê. São meus esses. Então, assim, essa frase aqui, ela resume o que acontece com a falta de percepção crítica, né? Não é nem percepção crítica, mas eu acho que de percepção mesmo simples. Mas é crítica porque mesmo. Porque você lê o filme. Porque a gente está com um público que está acostumado a consumir esse produto, né? Os blockbusters norte-americanos, que são... Meu irmão, eu não tenho paciência. Eu assisto porque eu preciso, sabe?
Pra eu combater mesmo. Tipo, eu assisti pra vendo... poder falar, né? Exatamente. Eu quero ter propriedade pra falar. Salve, salve! Curtiu esse corte? Pois é, não esquece de dar aquela força. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho e deixe seu joinha. E comente o vídeo com sua opinião. O seu engajamento é muito importante para dar continuidade a esse projeto. Beleza?